Olá, colegas. Iniciando aqui mais uma disciplina, Urgência e Emergência. Primeiramente, aí, agradecer a direção da ETEG por mais um convite, para que a gente possa desenvolver nosso conhecimento, né, e aplicar o nosso conhecimento em prol da aquisição de vocês, do conhecimento de vocês. E vou falar, me apresentar, né? Meu nome é Ronaldo, sou enfermeiro, sou graduei no ano de 2010 pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas, FUNORTE. Em seguida já fiz aí a minha complementação da graduação. Sou especialista em docência do ensino superior, enfermagem do trabalho e saúde da família. E agora o desafio é trabalhar a disciplina de urgência e emergência. É a primeira vez que a gente atua nessa disciplina na ETEG. Estou na ETEG aí há quase 2 anos, onde ministrei disciplinas em outros cursos também, como o curso técnico de radiologia, e também no curso técnico de enfermagem com outras disciplinas. A urgência e emergência é uma disciplina, uma área de atuação da enfermagem ampla, pois você não atua somente no SAMU. Existem diversos setores relacionados à urgência e emergência. Até mesmo o meu setor está relacionado à urgência e emergência, pois eu atuo na estratégia de saúde da família. E já houve momentos em que eu tive que aplicar os meus conhecimentos em urgência e emergência para poder prestar uma assistência que evitasse um risco de morte de um paciente. Então, sendo assim, a urgência e emergência ela está aplicada às diversas áreas da atuação da enfermagem. E que o profissional ele tem que estar preparado, sim, a todo momento, em prestar um atendimento de qualidade, um atendimento correto. Muitas vezes ele sabe o que fazer, mas não sabe executar. Então, a disciplina de urgência e emergência ela é importantíssima. Uma coisa também que eu queria dizer para vocês é que essa disciplina de urgência e emergência, ela primariamente aqui, com a nossa atuação, ela vai ter um caráter mais didático, teórico. A parte prática ela vem num segundo momento. Antes que surjam alguns questionamentos, é importante saber como é que funciona a rede de atenção à urgência antes de propriamente saber executar, né, ou aprender o suporte básico de vida. Ok, pessoal? Pessoal, aqui nesse slide eu busquei trazer para vocês o que será visto, né, neste módulo dentro da disciplina de urgência e emergência. Antes que vocês questionem a parte prática da urgência e emergência, primeiramente a gente tem que entender o processo de instauração, de organização, as políticas públicas inseridas dentro de um atendimento de urgência e emergência. A parte prática ela é importante, mas a parte de organização ela é tão importante quanto a execução dos primeiros socorros propriamente ditos, né, que são executados pelos socorristas. Tá? Então, para que vocês entendam, a organização da rede de atenção à urgência, o profissional da enfermagem ele tem que saber, é indispensável ele conhecer
a forma com que é organizado um serviço de atendimento em urgência e emergência. Então, dentro disso, a gente vai falar da rede que compõe todo vamos dizer assim, uma constituição que faz com que o processo de socorro aconteça da melhor forma. Então, essa rede, essa junção de componentes, a composição da rede, o funcionamento é importantíssimo para que o trabalho em urgência e emergência seja efetivo. Aí vocês podem perceber que cada tema está relacionado a uma página. E aí foi passado para vocês uma apostila em que vocês podem seguir de acordo com a página aí está relacionada os assuntos correlacionados. Então, começamos aí o sumário da apostila falando da organização da rede de atenção. Depois, o segundo assunto que a gente vai tomar conhecimento é a regulação médica de urgências. É aquele momento em que o socorro ele é chamado, ele é acionado, né, via telefone. E aí a regulação, através daquelas primeiras informações em que a pessoa que liga para o SAMU informa o telefonista o grau de urgência e emergência que determinado paciente ou pessoa necessita. Então a regulação é importante. Tá? Depois falaremos da humanização no atendimento de urgência e emergência, que é um assunto que vocês já devem ter conhecimento do curso de técnico em enfermagem, pois o processo de humanização ele é importantíssimo. É você compreender a necessidade que aquela pessoa que necessita da tua atribuição ali do teu serviço, você poder ter um olhar holístico, você tentar detectar o nível de instrução, por exemplo, daquela pessoa, qual é o grau de instrução, qual é o grau de conhecimento dela, qual é a formação, é nível fundamental, é médio, é superior, e assim você consegue adaptar o que aquela pessoa necessita naquele momento. Falaremos um pouco mais de humanização ao longo da nossa disciplina. A humanização está relacionada também ao acolhimento no serviço de urgência e emergência. Geralmente uma pessoa que necessita de um atendimento de urgência e emergência, aquela pessoa está em um estado de choque, de ansiedade, preocupação, medo da morte, medo de, por exemplo, ficar tetraplégico, paraplégico, perder o movimento. Então, esse momento do acolhimento é muito importante. Falaremos dele também. A qualificação no setor de emergência, outro assunto importantíssimo, pois você não sai de um curso técnico preparado para atender uma urgência e emergência. Você tem sim o conhecimento teórico, você tem um conhecimento prático, mas necessita-se de uma formação especializada, de um curso especializado, com uma carga horária mais extensa. Falaremos também da classificação de risco por cores, que nada mais é do que o protocolo de Manchester. São aquelas cores que são adotadas quando a pessoa chega a um determinado serviço de saúde. Até hoje mesmo, o protocolo de Manchester ele é aplicado nas unidades básicas de saúde, ou seja, nas estratégias de saúde da família, onde eu trabalho, por exemplo, esse protocolo de Manchester ele já é aplicado.
falaremos um pouco dele também. Qualificação e educação permanente dos profissionais de saúde é outro tema importantíssimo, pois a partir do momento que você faz um curso, uma capacitação, uma especialização, seja para ser socorrista, seja para atuar numa equipe do SAMU, por exemplo, a qualificação ela é importantíssima, como eu disse anteriormente. Educação permanente é um processo de reciclagem, vamos dizer assim, em que a pessoa ela passa constantemente. Pois um serviço ele pode apresentar falhas se a equipe acomodar. Então, esse processo de reciclagem, quando são observadas falhas em um determinado socorro, isso requer uma reeducação, uma revisão do processo de aquisição de conhecimento. Correto, gente? Falaremos também da organização do serviço de urgência e emergência, um pouco mais aprofundado, do atendimento em urgência e emergência, e finalizaremos ali com os aspectos legais de socorrismo. Então vocês podem perceber que dentro desse sumário que eu falei para vocês, a gente em nenhum momento citou aqui suporte básico de vida. Não citamos em nenhum momento socorro relacionado a queimadura, socorro relacionado a afogamento. Isso são temas que a gente vai poder desenvolver quando houver a possibilidade do retorno das aulas presenciais, porque requer o treinamento, a atuação de vocês nas simulações que são exigidos esses conhecimentos. Ok, pessoal? Então, vamos à introdução. Aqui na introdução, pessoal, importantíssimo sabermos diferenciar, distinguir urgência e emergência. Antes da gente conhecer todo o processo de organização da rede, esse conceito primário a gente necessita passar para vocês a importância de diferenciá-lo. A urgência é caracterizada como um evento grave que deve ser resolvido urgentemente, mas que não possui um caráter imediatista. Ou seja, deve haver um empenho para ser tratada e pode ser planejada para que este paciente não corra risco de morte. Já a emergência é uma situação gravíssima que deve ser tratada imediatamente. Caso contrário, o paciente vai morrer ou apresentará uma sequela irreversível. Vamos tentar relacionar com um pouco mais de calma a urgência, caracterizada como um evento grave. A emergência, uma situação gravíssima, gravíssima. Aqui, evento grave. Tá? Na urgência, não possui um caráter imediatista. Ou seja, deve haver um empenho para ser tratada e pode ser planejada para que o paciente não corra risco. Neste caso aqui da urgência, há uma relativa espera, há uma possibilidade de planejamento. Já na emergência, não. Por ser gravíssima, deve ser tratada imediatamente. Aqui não cabe um planejamento. Aqui já cabe uma intervenção instantânea, vamos dizer assim. Caso contrário, o paciente vai morrer ou apresentará uma sequela irreversível. Ok, pessoal? Ficou claro isso aí? Pessoal, atuação da enfermagem. A
Atuação da enfermagem é importantíssima em vários setores de um serviço de saúde. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele possui ampla atuação. O espectro de atuação de um profissional da enfermagem ele é muito vasto. No entanto, cada área de atuação ela exige um preparo específico deste profissional. Aqui eu listo para vocês todas estas possíveis locais de atuação que caiba um profissional da enfermagem. Unidades de atendimento pré-hospitalar, unidades de saúde 24 horas, pronto-socorro, unidades de terapia intensiva, unidade de terapia intensiva neonatal, unidade de internação. E existem mais diversas áreas em que o profissional da enfermagem ele possa atuar. Mas o mais importante aqui, pessoal, é que cada área dessas aqui exige um trabalho, exige uma qualificação específica. Porque geralmente cada profissional ele escolhe a tua área, ele tem uma afinidade por determinada área. Há profissionais da enfermagem que não gostam de pronto-socorro, de pronto atendimento, de ser socorrista. Há profissionais que gostam de atuar na atenção primária, que também é importantíssimo no processo de urgência e emergência em poder detectar uma ocorrência de um evento que ainda não é grave, mas pode tornar-se grave, pode tornar-se de urgente para emergente. Né? Então, importantíssimo com relação aqui à atuação é a vasta possibilidade de áreas em que o profissional possa atuar, mas que para que a atuação daquele profissional seja qualificada, seja bem conceituada, seja um atendimento de excelência, é indispensável a tua qualificação específica para aquela determinada atribuição. Correto? Isso é importantíssimo. No que diz respeito à organização da rede de atenção às urgências, é indispensável o cumprimento desses 3 tópicos aqui. Tá? Implementação gradativa, respeitar critérios epidemiológicos e de densidade populacional locais, acolhimento como classificação de risco. Vamos falar de cada um. A implementação gradativa da rede de atenção às urgências e emergências, ela não pode acontecer com pressa. Ela tem que ser planejada. Ela leva em consideração o local, eu digo município, quais as demandas daquela população, quais os principais fatores de riscos relacionados às urgências e emergências que ocorrem, né? que a população necessita. Ou seja, é feito, pessoal, é levantado um diagnóstico situacional das principais necessidades, dos principais acidentes, vamos dizer assim, né? Que um determinado grupo populacional daquele determinado município necessita. Aqui, respeitar critérios epidemiológicos e de densidade populacional local, isso é indispensável, porque, veja bem,
vou fazer uma pergunta para vocês. A necessidade de urgência e emergência do município de Itacarambi, ela é igual à necessidade de urgência e emergência de Montes Claros? Não. Por exemplo, em Itacarambi, o número de ocorrências relacionadas a acidentes automobilísticos dentro da cidade, ela é muito menor do que a frequência ocorrida no município de Montes Claros. É um comparativo muito antagônico? Sim, é. Montes Claros tem, se eu não me engano, 500 mil habitantes, 400 mil, não sei. Deve estar próximo disso. Itacarambi tem 20 e poucos. Ou seja, a necessidade de uma formação, de um preparo para acidentes com carros, com motos em Montes Claros vai ser maior do que a necessidade de uma equipe, né? Relacionando frequência de acidente, né, pessoal? Deixando bem claro isso. Não que Itacarambi não vai acontecer acidente, acontecerá sim. Só que em Montes Claros ocorre numa frequência muito maior. Tá? Então, quando a gente fala de organização da rede, a gente tem que conhecer quais são as demandas relacionadas à urgência e emergência que um determinado local necessita. Então, a gente baseia a organização da rede. Quando a gente fala de organização da rede, vocês vão entender um pouco mais na frente. Porque todos os pontos de atenção, eles requerem uma interconexão. Se eu estou na atenção primária com um paciente que chega para mim com uma pressão alta, vamos colocar como exemplo aqui 22 por 18, uma pressão altíssima. Esta pessoa ela está a ponto de ter um acidente vascular encefálico, um AVC, ou ter um infarto agudo do miocárdio. E nesse caso, a minha unidade básica de saúde ela não tem o preparo para que eu possa ter um controle melhor da pressão dessa pessoa. Então, para onde que eu encaminho? Para o hospital. Então, quando a gente fala de organização da rede, é uma interconexão entre estabelecimento assistencial de saúde. Se o hospital não der jeito de controlar a pressão desse paciente, ele é encaminhado, referenciado para um outro ponto de atenção voltado para emergências cardiológicas. Isso, né? Então, nesse processo de intercomunicação de um ponto de atenção entre a rede móvel de socorro, para que faça essa intercomunicação. E quando ele parte de um hospital para um outro ponto de atenção fora do município, existe a regulação, que procura saber se tem a vaga no outro município para aquela pessoa. Então, quando a gente fala da organização da rede, é justamente isso. Para que a interconexão funcione efetivamente, para que não ocorra perda de tempo. Tá? Acolhimento como classificação de risco. O acolhimento é aquilo que a gente sempre coloca como importância. De chegar a perguntar o nome do paciente, se apresentar, acolher. O momento de socorro é um momento de ansiedade, tanto profissional quanto para a pessoa que recebe socorro. A pessoa está com medo, está ansiosa. Ou a pessoa que está acompanhando o paciente, às vezes encontra-se mais ansiosa do que o próprio paciente. Então, nessa parte entra o acolhimento, a capacidade de você demonstrar segurança no que você está realizando. E isso, acolhendo bem a pessoa, você consegue fazer com que o teu empenho, a sua ação ali no momento da execução do procedimento de socorro seja mais efetivo.
Então isso é importantíssimo. A constituição da rede de atenção às urgências e emergências, ela é constituída, pessoal, por 8 componentes. 8. Aqui nós estamos falando do primeiro. O primeiro componente de constituição da rede de atenção às urgências e emergências é promoção, prevenção e vigilância à saúde. Vamos ver o conceito aqui disso aqui, do primeiro componente. Tem por objetivo estimular e fomentar o desenvolvimento de ações de saúde e educação permanente, voltadas para a vigilância e prevenção das violências e acidentes, das lesões e mortes do trânsito e das doenças crônicas não transmissíveis, além de ações intersetoriais de participação e mobilização da sociedade visando a promoção da saúde, prevenção de agravos e vigilância à saúde. Muitos de vocês já devem ter participado de um componente desta natureza. Muitas vezes vocês lá no ensino médio ou no ensino fundamental, lá na escola, vocês já receberam o bombeiro, o SAMU, ou algum profissional, polícia militar, passando para a população, para os estudantes, para os alunos, através de uma palestra, de uma forma educativa, saber lidar com alguns acidentes domésticos, por exemplo, um escapamento de um bujão de gás, de um botijão de gás, ou bujão, muita gente fala bujão ou botijão, enfim. Em algum dado momento da vida de vocês já participaram de uma palestra educativa, ou até mesmo através da equipe de saúde que foi a uma determinada escola ou uma determinada praça, em praça pública, um local aberto, fornecer informações relacionadas a uma determinada urgência, emergência. Informações como pessoas que têm idosos em casa, não tomar muito cuidado com o piso liso, né, pois acidentes podem acontecer. Um piso antiderrapante, a importância que é tê-lo em casa, a ocorrência ali, a importância de uma barra de apoio para que um idoso possa tomar um banho, assim como a utilização de corrimãos, a importância de um corrimão para uma escada. Então, esse componente de promoção, prevenção e vigilância é importantíssimo do ponto de vista educativo, porque através de uma educação, numa escola, numa creche, numa praça pública, a população tem a possibilidade de ter acesso ao conhecimento que uma determinada urgência ou emergência, né, pode necessitar. O componente 2, ele diz respeito à atenção básica em saúde, que é o setor em que eu atuo, né, neste momento. Né? Eu sou enfermeiro de uma equipe de estratégia de saúde da família, como eu disse para vocês, né, no município de Itacarambi. O componente atenção básica em saúde tem por objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado à urgência e emergência, em ambiente adequado até a transferência e encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário, com a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades. Quando ele fala aqui, que tem o objetivo da ampliação do acesso, porque antigamente não existia uma organização do serviço de saúde. A pessoa que tinha um acidente já ia direto para o hospital. A pessoa cortava o pé, ia direto para o hospital. Enfiou o pé no raio, por exemplo, um acidente que ocorre, porque nossa região tem muita bicicleta.
Então é muito comum acidentes que a criança coloca o pé no raio. Então, nesse caso, a pessoa já ia ali direto para o hospital. Hoje a gente tem a possibilidade, dentro de observando todo um propósito que uma unidade básica de atenção tem para oferecer, é que muitos dos acidentes eles podem ser resolutivos numa atenção básica. E antigamente não tinha essa organização. Então, a atenção básica ela é vista hoje como a porta de entrada ao serviço de saúde. E ali a gente tem a possibilidade, através do protocolo de Manchester, que é um protocolo que a gente vai falar mais na frente, que é o protocolo de cores, que a gente classificar a necessidade de assistência que uma determinada pessoa precisa. Então, esse paciente é classificado e se houver necessidade de um encaminhamento para o hospital ou para um outro ponto de atenção já de maior preparo, a gente aciona a regulação e aí a gente consegue ganhar tempo. Então vai depender muito. Mas aqui, o componente 2, atenção básica, é importantíssimo. No sentido de detectar algo que é urgente, não tornar-se emergente. Ou seja, uma urgência, através do componente 2, a gente pode fazer com que aquela determinada queixa de um paciente passe a ser emergência. O componente 3, ele fala sobre o serviço móvel, o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU 92, e as suas centrais de regulação médica das urgências. Vamos ler aqui. O componente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e suas centrais de regulação médica das urgências tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde, seja de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, ou seja, o que for a necessidade da pessoa, que possa levar ao sofrimento, sequela ou mesmo à morte, sendo necessário garantir o atendimento e ou transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS. Aqui mais uma vez a gente fala da integração, das interconexões entre redes de atenção, com o objetivo de recuperar ou estabilizar aquela pessoa. Porque a necessidade que o paciente apresenta. Sendo assim, é importantíssimo o componente 3, o serviço de regulação também. Vamos falar um pouco mais na frente da regulação, melhor. Mas o componente 3, serviço de atendimento móvel, é importantíssimo. O componente 4, sala de estabilização, para que vocês entendam esse conceito aqui de sala de estabilização, é aquele momento em que a pessoa, vamos colocar aqui, sofreu um acidente automobilístico. A pessoa ligou para o SAMU, ou acompanhante, ou uma pessoa que estava passando no momento, viu o acidente, ligou, o SAMU chegou, prestou o cuidado primário. Esse cuidado primário está relacionado à imobilização da pessoa, que é colocado na prancha, isso tudo vocês vão ver nas aulas práticas. Ou se houve um sangramento, foi provocado o controle do sangramento, controle hemorrágico. E, enfim, ele foi transportado ao hospital. E ali no hospital existe a sala de estabilização, que deverá ser um ambiente para
estabilização de pacientes críticos ou graves com condições de garantir assistência 24 horas, vinculada a um equipamento de saúde, articulado e conectado a outros níveis de atenção, para posterior encaminhamento à rede de atenção à saúde pela central de regulação das urgências. Quando ele chega nesse setor, os cuidados secundários eles são prestados e aí ele vai ser classificado, né, de acordo com, como eu posso dizer, os sintomas, os sinais vitais deles, eles vão ser aferidos, vão ser controlados, e isso vai mostrar se ele necessita de um ponto de atenção de maior complexidade ou não. O componente 5, Força Nacional de Saúde do SUS. Vamos ao conceito aqui. O componente Força Nacional de Saúde do SUS ele objetiva aglutinar esforços para garantir a integralidade na assistência em situações de riscos ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas ou em regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade na atenção, considerando os seus riscos. Pessoal, essa Força Nacional de Saúde do SUS, ela foi criada em 2011, tá? E ela é formada por profissionais de saúde, principalmente voluntários, das mais diversas áreas do Brasil. Isso é muito comum quando ocorre um desastre natural que acomete um grande quantitativo de gente, que demanda um número grande de profissionais. Aí esses profissionais são deslocados para esse lugar, geralmente são tragédias que acontecem, né? Por exemplo, quem deve se lembrar aí daquele episódio que aconteceu lá em Porto Príncipe, foi um terremoto que matou muita gente, e aí a Força Nacional do SUS foi deslocada para lá, né? Devido à demanda de cuidado em saúde que a população de lá necessitava. E essa Força Nacional de Saúde, ela é acionada somente, né, quando ocorre, né, um desastre natural, um acidente com um grande número populacional de um determinado lugar. E é o componente 5 aí da constituição de rede. O componente 6 ele fala das UPAs, que nada mais é da unidade de pronto atendimento, UPA, 24 horas. E o conjunto de serviço de urgência também 24 horas. As unidades de pronto atendimento, UPA 24 horas, e o conjunto de serviços de urgência 24 horas não hospitalares devem prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica. E prestar o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, definindo em todos os casos a necessidade ou não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade. Para a gente entender e distinguir a diferença de uma atenção de um posto de saúde, que é um PSF, de uma UPA e um hospital, é a complexidade de que cada ponto de atenção pode oferecer. Sendo assim, a unidade de pronto atendimento ela possui uma característica, ela possui uma capacidade de resolução, vamos dizer assim, uma complexidade média em relação à estratégia de saúde da família.
Pois no PSF eu não tenho a possibilidade de atender um paciente que sofreu um trauma, pois eu não tenho ali um aparato, né, aparelhos, eu não tenho tecnologia capaz de realizar uma investigação diagnóstica, por exemplo. Tá? Eu tendo uma UPA e eu tendo a possibilidade de dispor de aparelhos de média complexidade, eu também não tenho necessidade de encaminhar ele para o hospital. Porque numa UPA 24 horas eu consigo resolver. Tá? Mas, se o paciente ele sofreu um trauma e eu não consigo mais conter o sangramento dele na UPA, aí ele precisa de um ponto de atenção de maior complexidade. Tá dando para entender mais ou menos? Com a importância da integração das redes? Porque dependendo da complexidade que um determinado ponto de atenção oferece, ele não é preciso ele ser referenciado para um outro. Ali a gente consegue resolver a necessidade do paciente que necessita que necessita de uma urgência ou de uma emergência. Agora sim, o componente hospitalar. Ele será constituído pelas portas hospitalares de urgência, pelas enfermarias de retaguarda, pelos leitos de cuidados intensivos, pelos serviços de diagnóstico por imagem e de laboratório e pelas linhas de cuidados prioritárias. Aqui vocês podem perceber que em relação à UPA, a complexidade e resolutividade que este componente pode oferecer na escala hierárquica, ele é muito mais completo. Pois ele tem aqui um laboratório, ele tem aqui o próprio leito com cuidado intensivo. Então, a disposição de tecnologia vai estar relacionada à necessidade que aquela pessoa apresenta. O ponto de atenção específico para a resolução de um problema de urgência e emergência. E por fim, o componente atenção domiciliar. O componente atenção domiciliar ele é compreendido como o conjunto de ações integradas e articuladas de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, que ocorrem no domicílio, constituindo-se nova modalidade de atenção à saúde, que acontece no território e reorganiza o processo de trabalho das equipes, que realizam cuidado domiciliar na atenção primária, ambulatorial e hospitalar. Esse componente, atenção domiciliar, ele é efetuado sob a coordenação da equipe de estratégia de saúde da família, através da atuação do agente comunitário de saúde ou do técnico de enfermagem da área de abrangência da pessoa que foi submetida ao socorro. Vou dar um exemplo clássico para vocês. A pessoa sofreu um acidente automobilístico, foi feita a cirurgia, na incisão cirúrgica foi realizada uma sutura e essa pessoa foi encaminhada para casa, ela teve alta. Essa alta hospitalar ela é importantíssima, pois a partir daquele momento, os cuidados que era do hospital, ele passa a ser agora uma necessidade de assistência da atenção primária, da estratégia de saúde da família, sobre, como eu disse para vocês, né, a atuação do agente comunitário de saúde que detecta que o
paciente já teve alta e avisa o técnico de enfermagem ou enfermeiro que ele já encontra-se na área. E a partir daquele momento, a visita domiciliar, do dia que ele chega, é importantíssimo sabermos dos cuidados domiciliares. Geralmente ele vem de uma alta hospitalar sob um plano de cuidados. Esse plano de cuidados ele deve ser seguido, por exemplo, a troca de curativo, o dia de retirada dos pontos de sutura. Então, a gente visa cumprir todo o plano de cuidado elaborado no momento em que ele teve alta. Sempre vou estar deixando para vocês as referências bibliográficas dos assuntos que a gente traz para vocês, de onde a gente extrai as informações. Lembrando que é importantíssimo não estudar somente pela apostila do curso. Vocês têm que estudar pelo menos por 5 bibliografias, 5 livros, pelo menos, para que vocês possam distinguir ou até aprender um que o autor fala que o outro não fala. E dessa forma você acaba fazendo um estudo didático crítico, porque você compara o que o autor diz do que o outro diz, ou do que um falou, do que o outro deixou de falar. Então as bibliografias, as literaturas, os livros, eles são importantíssimos vocês fazerem uma correlação do que um autor diz, do que o outro diz. E não somente até a apostila da ETEV. Outra forma de aprender é vendo vídeos no YouTube. Hoje tem uma gama de oferta de assuntos relacionados à urgência e emergência muito grande. E assim vocês podem aumentar a aquisição de conhecimentos seus. Então, não vamos economizar quando o assunto é bibliografia. Estudem pelo menos 5 bibliografias e literaturas. Outra coisa importante são os nossos fóruns relacionados aos nossos encontros, que eles vão ocorrer aos finais de semana. E aí a gente pode realizar no fórum todas as dúvidas levantadas por vocês. E aí a gente pode promover o que a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Um questionamento de um colega pode ser o aprendizado de outro. Então eu sugiro que vocês participem dos fóruns, façam perguntas. Todos os vídeos que eu lançar na plataforma, eles cairão no meu canal no YouTube. E lá vocês podem utilizar o próprio campo de perguntas lá de comentários do vídeo. E lá eu vou poder responder também todas as dúvidas de vocês. E o processo de avaliação também vai ser importante nesse sentido. Porque para eu ter certeza que o aluno realmente assistiu a aula, eu vou esperar que ele curta o vídeo e comente também sobre algo do vídeo, ou faça a tua pergunta, a tua colocação, ou uma complementação do que eu não disse, porque muitas coisas, devido ao tempo, eu deixo de dizer. E eu espero que vocês participem dos vídeos, curtam o vídeo lá no YouTube, comentem, e aí a gente possa engrandecer o nosso fórum, que a gente vai combinar o horário que será iniciado e o horário que será finalizado. E garante
pontos de participação do processo avaliativo. Ou seja, para que eu avalie a participação de vocês, eu espero também a atuação de vocês nos fóruns, nos comentários, nas dúvidas e nas participações. Ok, pessoal? É isso aí.